Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Kézia, eu sou pedagoga e psicopedagoga. E no vídeo de hoje eu vou dar algumas sugestões de práticas que vocês podem estar inserindo no dia a dia, na rotina da criança, para que ela aprenda e desenvolva a habilidade da matemática. Bora lá! Mas antes de dar essas sugestões, eu quero falar com vocês sobre alguns objetos, alguns recursos que são indispensáveis no espaço que a criança está. Por exemplo, se você é pai, esses objetos são indispensáveis. A criança ela precisa ter acesso a esses objetos. Você que é professor, os seus alunos precisam ter acesso a esses objetos, né? E dentre eles eu vou citar aqui, você já vai anotando aí para você observar nos espaços que a criança está, se você é pai, mãe, se na sua casa tem, ou se você é professor, se está faltando na sua sala de aula, já vai lá anotando. Quando você conseguir adquirir, vai ser muito importante para a criança ter acesso a esses objetos. Régua, é muito importante que a criança tenha acesso à régua, dados, telefone, aqueles telefones antigos. Eu sei que é muito difícil a gente ter acesso a esses telefones, mas se você conhece alguém que possui um telefone que não usa, pede doação, procura, liga, procura saber onde você tem acesso se você não tem em casa, ou se você tem em casa e não usa, mas você já pode pegar e deixar para a criança ter acesso a esse recurso. Celular, sabe aqueles celulares antigos? Hoje em dia a gente não tem mais, é tudo celular só com tela, né? Não tem teclas mais. Então, aqueles celulares antigos que tinham teclas e tinham os números são muito legais de se ter também. Fitas métricas é muito importante para a criança conseguir medir as coisas, isso é muito bom para a criança desenvolver essa habilidade de medidas. Revistas, né? Então, a criança folheando as revistas, ela vai achar números. Revista é muito importante também a criança ter. Números em recorte, então você pode imprimir os números mesmo, as imagens dos números, né? De 1 a 10, de 1 a 20, depende da faixa etária da sua criança, dos seus alunos. E se você não tiver um impressor e nem acesso ao impressor, você pode mesmo escrever com a sua mão os números, só procure escrever os números corretamente. Giz, aqueles giz de quadro, é muito importante ter para fazer aquelas brincadeiras. Por exemplo, amarelinha, você faz uma amarelinha no chão para a criança brincar. Esse é um recurso muito legal que não pode faltar. Dinheiros de brinquedo, gente, importantíssimo ter aí esse recurso na sua casa e na sua sala de aula. Relógio, nem vou falar, né, gente, que relógio é super importante. E calendário. O calendário também é um recurso muito importante para que a criança tenha acesso também. Dito isso sobre os recursos indispensáveis, bora lá para as dicas. E a primeira dica que eu quero deixar com vocês são jogos matemáticos. Utilize de jogos matemáticos e educativos que envolvam conceitos matemáticos, né? Então, como dominó, jogo da memória, corrida dos dados, quebra-cabeças numéricos, jogos de tabuleiro com contagem, aqui possui adição, subtração, ou então jogos digitais que abordem as operações matemáticas. Eu sei que muitas pessoas não gostam dessas questões dos jogos digitais, é por isso que eu falei bastante sobre os jogos de tabuleiro, dominó, que são esses jogos manuais, mas mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre os aplicativos, né, que são esses jogos digitais. Mas primeiro eu quero focar mais só sobre esses jogos manuais, onde a criança ela consegue ali manusear as peças desses jogos. São muito importantes também jogos matemáticos estarem inseridos no contexto, no dia a dia da criança. Esse recurso dos jogos matemáticos estarem acessíveis para as crianças estarem jogando, porque através dos jogos a criança ela consegue aprender de uma forma mais efetiva também. E a segunda sugestão aí para você é integrar a criança em atividades práticas, ou seja, colocar a matemática e essas atividades matemáticas no cotidiano da criança, né? Como pedir ela para ajudar a contar e organizar os objetos. Então, se você está organizando as compras, você vai fazer compras, então pede a criança para te ajudar a organizar
sei lá, quantos tomates a mamãe comprou, ajuda a organizar aqui, quantas batatas, quantos leites, quantos iogurtes, quantos biscoitos, e vai pedindo a criança para te ajudar a organizar. Quando você estiver fazendo alguma faxina, jogando alguns objetos, cremes, perfumes, cosméticos no geral, produtos de limpeza que já estão vencidos, você vai pedindo ela para contar, né? E vai contando as quantidades, isso também é muito importante, né? E além da criança estar te ajudando, ela vai estar aprendendo matemática. E quando você fizer compras no supermercado, sempre tente inserir a criança nesse momento de contagem dos valores total, quanto que ficou a compra. Então, você pode perguntar para a criança, isso no caso crianças mais velhas, né? Até crianças menores você pode fazer com objetos e mantimentos que são mais baratos, né? Que são valores menores. Então você vai fazendo de acordo com a idade da criança. Olha, se a gente comprar um arroz, um feijão, um leite, ó, são esses valores aqui, quanto que vai ficar? E vai tentando inserir a criança, porque isso faz parte do cotidiano da criança. A gente sempre tá levando as crianças, né? Os pais estão sempre levando as crianças para fazerem compras. Então, por que não inserir a matemática nesse momento também e calcular a questão dos trocos, né? A gente sabe que hoje em dia é muito cartão, é Pix, mas mesmo assim tente inserir as notas também, se você puder tirar ali no banco o valor que você vai mais ou menos fazer a compra ali, você tirar a base do valor mais ou menos que você vai gastar, então você tira o valor antes de fazer a compra no banco, das notas mesmo, e deixa a criança contar o troco para saber se realmente o valor tá certo. Isso é importante também. Uma outra dica também, prática ali, são os momentos da receita. Esse momento é um momento muito legal para você inserir a criança, porque ali você usa muitas medidas de leite, quantos ovos, a quantidade, as gramas, os litros, tudo isso também faz a criança contar, faz a criança usar esse raciocínio matemático, que vai ajudar ela também a aprender a matemática de uma forma mais prática, que está inserida ali no dia a dia dela e no cotidiano dela. Uma outra sugestão são as contagens e classificação. Isso é um jogo muito legal, na verdade é uma prática muito legal de se fazer com as crianças. Então, às vezes as crianças elas colecionam coisas, né? Colecionam carrinhos, colecionam cartas. Hoje em dia as crianças menores gostam muito de cartinhas, colecionam bonequinhos, enfim, aquilo que ela coleciona, aquilo que vocês têm em casa, né? Às vezes o pai coleciona, às vezes tem muita quantidade de alguns brinquedos específicos, então vai contando assim e essas coleções e vai classificando e contando a quantidade. Então, sei lá, se a criança tem muitos bonequinhos, muitos carrinhos, muitas cartas, então ela vai contar primeiro as cartas, vai contar, escrever o número. E essa é a classificação das cartas. Então, agora bora para os carrinhos. Ela vai contar os carrinhos, escrever o numeral correspondente àquela quantidade e ela vai classificando as coisas que ela tem. E isso é uma forma muito legal também de inserir a matemática nesse cotidiano da criança. E uma outra sugestão aí para vocês são as histórias infantis, isso, as literaturas infantis. Hoje em dia nós temos acesso a uma vasta quantidade de livros para que a gente consiga ler para a criança e estar trazendo ela para esse mundo dos livros, das histórias e ao mesmo tempo da matemática. Então eu vou deixar aí algumas dicas e sugestões para vocês estarem adquirindo, né, alguns livros aí. Temos aí Um Amor de Confusão, Sabe de Quem Era Aquele Rabinho? A Casa Sonolenta, O Mundo Mágico dos Números, Matemática até na Sopa, O Livro de Números do Marcelo, Os 10 Amigos, Pra Que Serve o Zero? Esses são alguns livros aí muito legais para que vocês possam estar adquirindo e estarem lendo aí para suas crianças. E por último, nós temos uma sugestão aí que talvez cause espanto em algumas pessoas, porque geralmente as pessoas não gostam muito da tecnologia, do celular, do tablet, do computador para as crianças, mas a gente
pode sim inserir a tecnologia na vida da criança, desde que seja de uma forma bem prudente e bem sábia. Existem momentos que são necessários sim, e quando a gente for dar esses recursos tecnológicos para as crianças estarem manuseando, que sejam de forma que vai ajudar ela a desenvolver as suas capacidades e inteligências. Então, é por isso que eu trouxe esse último ponto aqui, que são os aplicativos e jogos educacionais. Explore sim esses jogos matemáticos, esses aplicativos com a criança, né? De forma bem regrada ali, não de uma forma total, mas pode sim ser adicionado alguns aplicativos, alguns jogos interativos para a criança estar desenvolvendo essa habilidade da matemática. Vou dar aí algumas sugestões de alguns aplicativos e jogos para vocês estarem baixando, é gratuito. O primeiro aplicativo que eu deixo de sugestão para vocês é o Mathland, voltado para crianças de 5 a 6 anos de idade. A ferramenta possui uma temática inspirada nos piratas e propõe diversos exercícios matemáticos. Conforme os pequenos vão acertando, são desbloqueadas novas ilhas piratas para se divertir. O segundo jogo é o Rei da Matemática, né? A ferramenta desafia os pequenos a resolverem problemas de adição, geometria e frações, além das crianças poderem jogar online com os amigos para incentivar o aprendizado. Tem a possibilidade também de estar baixando o aplicativo. E o terceiro jogo é o Math Bingo, né? O jogo possui um design lúdico que atrai os pequenos e mistura matemática com o clássico bingo, desafiando os pequenos a realizarem diversas operações de soma, subtração, divisão e multiplicação. E também pode ser feito download gratuitamente. Todos esses aplicativos podem ser baixados gratuitamente, tá bom? Então, são aí algumas sugestões para vocês estarem inserindo também no cotidiano da criança. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado das sugestões e das dicas para vocês estarem inserindo a matemática no mundo das crianças, no universo das crianças, para as crianças estarem aprendendo a matemática de uma forma lúdica, de uma forma que ela possa brincar, experimentar, explorar. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, isso me ajuda demais, ajuda o vídeo a alcançar outras pessoas. Compartilha com as pessoas que você conhece. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva para não perder os próximos conteúdos, tá bom? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!